Duas propostas de emenda à Constituição de interesse da Amazônia devem ser votadas nesta semana na Câmara dos Deputados. Vamos a Brasília com o Wellington Lopes, que tem os detalhes sobre essa informação. Boa noite, Wellington. Boa noite, Tânia. Boa noite a todos. Os deputados devem votar em primeiro turno, provavelmente amanhã, a PEC dos soldados da borracha e a PEC da Zona Franca de Manaus. PEC é a sigla de Proposta de Emenda à Constituição. A que trata dos soldados da borracha defende o pagamento de indenização no valor de R$ 25 mil para cada um dos soldados da borracha ainda vivos e para suas viúvas e dependentes que recebem pensão vitalícia. E também aumento no valor do benefício mensal dos atuais R$ 1.356 para R$ 1.500. A proposta anterior apresentada pelo governo previa o reajuste do benefício e indenização de R$ 50 mil, mas essa indenização apenas para os soldados da borracha vivos. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 60 mil homens, a maioria nordestinos, foram recrutados para trabalhar nos seringais da Amazônia para abastecer de borracha os países aliados do Brasil durante o conflito, principalmente os Estados Unidos. Isso porque, naquela época, a Malásia, maior produtora mundial de borracha, estava sob intervenção japonesa, inimiga dos Estados Unidos e, consequentemente, do Brasil. Por isso, esses seringueiros ficaram conhecidos como soldados da borracha. O problema é que, após o fim da guerra, o governo brasileiro não cumpriu o que prometeu quando os recrutou. Já sobre a PEC da Zona Franca de Manaus, o relator teve que tirar do texto duas coisas que impediram a votação na semana passada. A parte que propõe a prorrogação das áreas de livre comércio em 5 estados da Amazônia e também a lei de informática. Assim, o texto que será votado trata apenas da prorrogação até o ano de 2073 dos benefícios fiscais concedidos às empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus. Mudando de assunto, uma pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública traz informações preocupantes sobre estupro em 2 estados da região norte. No Amazonas, o problema é a grande quantidade de presos que aguardam julgamento. O estudo revela que o número de estupros no Brasil subiu quase 20% em 2012 na comparação com 2011. Ano passado foram registrados mais de 50 mil casos em todo o país, o equivalente a 26 ocorrências para cada grupo de 100 mil habitantes. 2 estados da região norte lideram esse triste ranking. Primeiro aparece Roraima com 52 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Depois Rondônia com 49 casos de estupro para cada grupo de 100 mil pessoas. A pesquisa também indica que a população carcerária brasileira cresceu quase 10% no último ano, passando de 500 mil de presos, embora o número de vagas seja de apenas 303 mil. 38% dos detentos aguardam julgamento de processos. No Amazonas, esse percentual chega a 62,7%, indicando que mais da metade da população carcerária do estado é formada por presos provisórios. O estudo também revela que Amapá e Roraima estão entre os estados brasileiros que registraram os menores índices de homicídio doloso, quando há a intenção de matar. E falta menos de um ano para o país cumprir a meta de pôr fim aos lixões, mas a realidade dos municípios preocupa. Pouco foi feito para atender o que determina a Política Nacional de Resíduos Sólidos. O principal desafio agora é o tempo. Hoje no país existem 3 mil lixões. Na região norte dos 450 municípios, 249 usam o lixão como destino final dos resíduos. Só em 2012 foram geradas por dia mais de 13 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos. O Pará foi o estado que mais produziu lixo no ano passado. Em seguida, Amazonas, Rondônia, Tocantins, Amapá, Acre e Roraima. Mas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, esses lixões estão com os dias contados, ou pelo menos deveriam. Pela lei, em 2014, o Brasil não poderá ter mais lixões e o município que descumprir a norma pode ser multado. Mas especialistas advertem, o prazo é inviável. Para atender ao projeto, seriam necessários, no mínimo,
10 anos. E mais, é preciso analisar o orçamento das pequenas cidades que não têm condições para pagar o tratamento dos resíduos sólidos e considerar algum tipo de assistência aos envolvidos no processo. Ao invés de ter colocado na lei que estabelece prazo pequeno, eu acho que o governo federal, o poder público, deve ter em mente capacitar essas prefeituras. Não basta simplesmente acabar, tem que capacitar os catadores para ter outra atividade e não basta só encerrar a atividade no chão, tem que criar uma outra alternativa para o lixo ser tratado, tem que construir um aterro sanitário em condições tecnicamente adequadas e isso a gente não faz da noite para o dia. A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, disse que é possível pensar em soluções para os pequenos municípios, mas não sinalizou nenhuma ampliação no prazo. A estimativa é que menos de 300 municípios no Brasil sejam responsáveis por 80% do lixo gerado no Brasil. Se isso é verdade, os planos de gerenciamento de recursos hídricos começam a apontar esses números com clareza, qual é a visão estratégica? Eu resolvo esses 200 e poucos municípios e o que eu faço com os outros 20% que são mais de 5 mil municípios. Qual é a realidade dos municípios isolados? Os municípios muito pobres, cuja economia, municípios que têm menos de 10 mil habitantes, cuja economia não dá viabilidade para os negócios associados a resíduos sólidos, como aterros, como questão de destinação. Como é que eu entro para a reciclagem? Tem cooperativa? Tem quem compre? Tem recicladora? São perguntas que é o mundo real, o mundo da prática. São esses os destaques de hoje aqui da Capital Federal. Novas notícias de Brasília você terá nesta terça-feira, logo pela manhã, no Amazônia News. Até lá. Obrigada pelas informações. O Ayrton tem uma ótima semana, assim como todos da sucursal Brasília. Sábado de homenagens nos cemitérios do Brasil. Em Rio Branco, capital acreana, aproximadamente 15 mil fiéis prestaram as homenagens aos entes queridos. Uma data dedicada ao respeito por aqueles que já partiram e à esperança de que tenham sido recebidos por Deus. Os cristãos rezam por seus falecidos desde o século I, segundo registros católicos, e até hoje a data é lembrada com muita reflexão. Em Rio Branco, as celebrações iniciaram com uma missa em todos os cemitérios da capital, que simboliza um momento de saudade entre os presentes. Um dia de lembrança, de oração, que nossa Igreja Católica sempre teve presente. Nos cemitérios da capital acreana, as demonstrações de amor aos entes queridos falecidos eram os maiores protagonistas. Para a dona de casa Maria Auxiliadora Sanches, a data é de suma importância para quem deseja prestar homenagens. A lembrança que nós temos que ter sempre dos nossos entes queridos, que estão lá junto a Deus. O ato de acender velas nos dias de finado tem uma intenção: mostrar que os familiares acreditam que o ente falecido nasceu e morreu na fé em Jesus Cristo. Além disso, quem acende a vela nesse dia demonstra a própria fé pessoal, a intenção de mostrar que Jesus Cristo vive em ressurreição. Em instantes, incêndio destrói embarcações no sul do Amazonas. Nós voltamos já na capital amazonense, 21h24.